Fala minha galerinha, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui mais uma vez para mais um vídeo da nossa playlist Química em Questões. Hoje nós vamos dar uma olhada nessa questão muito boa da SpaceX de 2020. Galera, produzindo esse material aqui para vocês, eu quero só pedir a ajuda de vocês apertando o botão do like, isso ajuda pra caramba o trabalho do professor. Se você puder deixar um comentário aqui também, me ajuda e compartilha com seus colegas. Fala para eles que todo dia aqui no canal a gente tem vídeo novo com a análise completa de uma questão que eu vou escolher aqui para vocês e também todos os conteúdos que estão envolvidos naquela questão, a gente faz uma abordagem teórica. Beleza pura? Vamos à leitura do enunciado. Um aluno, durante uma aula de Química Orgânica, apresentou um relatório em que indicava e associava alguns compostos orgânicos com o tipo de isomeria plana correspondente que eles apresentam. Ele fez as seguintes afirmativas acerca desses compostos e da isomeria correspondente. Número 1. Os compostos butan 1-ol e butan 2-ol apresentam entre si isomeria de posição. 2. Os compostos pente-2-eno e 2-metil-but-2-eno apresentam entre si isomeria de cadeia. 3. Os compostos propanal e propanona apresentam entre si isomeria de compensação, metameria. Ou número 4, os compostos etanoato de metila e metanoato de etila apresentam entre si isomeria de função. E aí, na sequência, temos a pergunta. Das afirmativas feitas pelo aluno, as que apresentam a correta relação química dos compostos orgânicos citados e o tipo de isomeria plana correspondente são apenas. E aí nós temos as alternativas. Galera, primeiramente vocês estão vendo que essa questão ela trabalha o assunto isomeria. Tem aqui no canal uma playlist completa desse assunto, voltada para a galera que tem dificuldade, explicação devagar, passo a passo. Vou deixar um card rolando aqui, se depois te interessar, dá uma conferida lá. Galera, vamos analisar aqui cada item individualmente, beleza? Vamos começando aqui pelo item 1, vou colocar aqui para a gente analisar. Os compostos butan 1-ol e butan 2-ol apresentam isomeria de posição. Vamos começar montando essas cadeias aqui, ó. Prefixo but significa 4 carbonos, an quer dizer só ligação simples e ol quer dizer uma hidroxila no carbono número 1. Então vamos desenhar aqui, ó. Carbono número 1, coloco aqui uma hidroxila e eu tenho um total de 4 carbonos, somente ligação simples. Então aqui CH2 e aqui para fechar a ponta da cadeia, CH3. Aí nós temos então o butan 1-ol. A mesma coisa aqui no segundo composto, galera. 4 carbonos, but, o intermediário an, só ligação simples. E nesse caso nós temos a hidroxila, que é o ol, no carbono 2. Então esse composto seria esse aqui, CH3. Aí aqui nós teríamos um CH, vou colocar uma hidroxila nesse carbono, que seria o número 2. Na sequência nós temos CH2 e aqui CH3. Ó. Então, numerando aqui a cadeia carbônica, para que vocês possam aí tomar nota, carbono 1, 2, 3 e 4. E aqui embaixo, carbono 1, 2, 3 e 4. Bom, ele está dizendo que esses caras apresentam entre si isomeria de posição. Qual é a diferença entre esses dois compostos, galera? Vocês conseguem perceber a diferença entre eles? Bom, professor, a diferença entre eles é que no primeiro composto a hidroxila está no carbono 1 e no segundo composto a hidroxila está no carbono 2. Legal. Quando dois compostos isômeros têm uma diferença entre si, no sentido de posição de um grupo funcional, insaturação ou ramificação, nós temos aí então o caso de isomeria de posição. Então, isomeria de posição é quando você tem dois compostos isômeros que a diferença entre eles é na posição de um grupo funcional, insaturação ou ramificação. Aqui vocês estão vendo que o OH é o grupo funcional dos álcoois. A diferença entre os dois compostos é justamente na posição do grupo OH ao longo da cadeia carbônica. Então, trata-se de um caso de isomeria de posição? Perfeitamente. Logo, o item 1 está correto.
O item 2. Os compostos pente-2-eno e 2-metil-but-2-eno apresentam entre si isomeria de cadeia. Vamos desenhar esses dois caras aqui do ladinho? Bom, vamos desenhar para a gente entender qual que é a diferença entre eles. Então, no segundo composto, a gente tem um pente aqui, ó, de 5 carbonos, 2-eno. Esse 2-eno quer dizer que nós temos um en, uma ligação dupla no carbono 2, e o final O quer dizer que ele é um hidrocarboneto. Então, vamos desenhar aqui 5 carbonos e uma dupla no carbono de número 2. CH3, CH dupla, CH, CH2, CH3. O outro composto, 2-metil, but-2-eno. Eu tenho 4 carbonos na cadeia principal, um en, que é uma dupla no carbono 2, o O é de hidrocarboneto, e um metil no carbono 2. Vamos desenhar, então, isso aqui abaixo. CH3, aí aqui nós temos um carbono. Esse carbono tem conectado a ele um CH3 e uma dupla. E aqui nós temos um CH, e aqui nós temos 1, 2, 3, falta mais um carbono, CH3. Conferindo então a numeração da cadeia principal, galera, para ver se está tudo direitinho. Ó. Aqui seria o carbono número 1, 2, 3, 4, 5. E aí nesse primeiro carbono vocês estão vendo que eu coloquei a dupla no carbono 2. No segundo composto, a minha cadeia principal seria esse aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui vocês estão vendo também, ó, a dupla ligação está no carbono 2 e aqui eu tenho um metil no carbono 2. Show de bola, e minha cadeia principal 4 carbonos, ok? Legal. Ele está dizendo que esses compostos apresentam entre si isomeria de cadeia, tá? Primeiramente, esse primeiro composto, se a gente for contar aqui, ele tem um total de 5 carbonos, C5, e o hidrogênio, se a gente for contar aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, com mais 3 daqui vai dar 10. A fórmula molecular do primeiro composto, C5H10. Se você for pegar esse segundo composto e contar também, ele vai ter 5 carbonos aqui, ó, e 10 hidrogênios, 3, 6, 9, com mais um daqui 10. Eles são diferentes? São. Então, a gente lembra que isômeros são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Esse é o conceito básico de isomeria. Inclusive, está lá no card que eu deixei para vocês aqui, tá, galera? Vai lá e assiste essa playlist completa. Qual é a diferença entre os dois, professor? A diferença entre os dois é que você percebe que esse composto aqui, ó, ele tem uma cadeia carbônica linear e esse segundo composto tem uma cadeia carbônica ramificada. Quando a diferença entre dois isômeros é no tipo de cadeia carbônica, eles pertencem à mesma função, mas eles diferem no tipo de cadeia carbônica, aí você tem um caso de isomeria de cadeia, que é justamente o que ele fala no item 2. Então, eu tenho um composto de cadeia linear e outro de cadeia ramificada. Ambos são isômeros. Então, a diferença entre eles é no tipo de cadeia carbônica, isomeria de cadeia. Então, não tem mais o que pensar aqui no item 2, ok? Reforçando mais uma vez, galera, que esses nossos vídeos aqui, todo vídeo eu falo, mas é sempre bom ressaltar que eles não se tratam só de resolução, tá? Quem busca só resolução de questão, procura outra coisa talvez um pouco mais rápida, tá? Aqui eu não me preocupo com o tempo, por quê? E a ideia é passar isso da melhor forma possível, devagar, para o aluno que tem dificuldade, compreender, até as questões mais elaboradas a gente vai resolver nessa pegada, tá? 3. Os compostos propanal e propanona apresentam entre si isomeria de compensação. Vamos lá. Prefixo prop. Prop, 3 carbonos. An, ligação simples e final al é de aldeído. Aldeído. Então, eu vou desenhar aqui, galera, um aldeído com 3 carbonos. Aldeído com 3 carbonos. CH3, CH2, C dupla O, H. Aldeído com 3 carbonos, beleza? Aí ele diz aqui propanona. Prop, 3 carbonos. An, ligação simples entre os carbonos, tá? Esse an quer dizer ligação simples entre os carbonos. Iona, final ona é final cetona.
Tá, galera? Com 3 carbonos, para você fazer uma cetona, lembra que a carbonila, que é o grupo C dupla O, só pode estar no carbono. Deixa eu colocar um pouco mais aqui embaixo, né, para não ficar muito imprensado. Numa cetona, eu estava falando para vocês que numa cetona, o grupo C dupla O, que é a carbonila, ela tem que vir no carbono de número 2, tá, galera? Porque como o C dupla O tem que vir entre 2 carbonos, se você tem 3 carbonos, obviamente a única possibilidade seria isso aqui, ó, você ter esse grupinho C dupla O aí ligado entre 2 carbonos. Legal. Esses 2 compostos são isômeros? Vamos dar essa conferida primeiro? Vamos. O primeiro composto tem 3 carbonos, hidrogênio 3, 4, 5, 6 e 1 oxigênio. Fórmula molecular C3H6O. Se vocês olharem para o segundo composto, ele também é um C3H6O. Legal. São isômeros porque são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Qual que é a diferença entre eles? A diferença é que esse primeiro composto, ele pertence à função aldeído. O segundo composto pertence à função cetona. A diferença entre eles é na função orgânica. Quando a diferença é na função, o caso é de isomeria de função e não isomeria de compensação. A isomeria de compensação, ela acontece quando a diferença entre os compostos é na posição de um heteroátomo. Heteroátomo. Professor, mas posição do heteroátomo não seria um caso de isomeria de posição? Não. Lá na playlist de isomeria eu explico para vocês que é como se fosse um caso à parte de isomeria de posição, mas que não pode ser chamada de isomeria de posição. Então, não é isomeria de compensação no item 3, tá, galera? Seria isomeria de função. Isso que está errado. E o item 4, que é o nosso último aqui dessa questão, ele diz o seguinte. Os compostos etanoato de metila e metanoato de etila apresentam entre si isomeria de função. Vocês estão vendo que pelo naipe do nome, nós temos aqui 2 ésteres, ó, etanoato de ila, ato de ila, esse é o nome de éster. Etanoato, 2 carbonos, então vamos lá, etanoato, 2 carbonos, aqui 2 carbonos, eu vou e puxo o éster, que é o grupo C dupla O ligado a um oxigênio, grupo acil. Dimetila quer dizer que o que eu tenho ligado ao oxigênio é simplesmente um grupo CH3, ó, etanoato de metila. O outro éster, metanoato, então quer dizer que aqui eu tenho só um carbono, já vem o grupamento do éster. Dietila quer dizer então que eu tenho aqui 2 carbonos ligados ao oxigênio. Nesse caso, eu não vou mais conferir se eles são isômeros, mas se você quiser pausar o vídeo e ver, eles têm a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios. Então, de fato, são isômeros. Professor, mas qual que é a diferença entre eles? Vamos analisar aqui, ó. A diferença entre eles é que você tem aqui um oxigênio ligado entre 2 carbonos. Oxigênio ligado entre 2 carbonos, chamamos isso de heteroátomo, tá? Oxigênio, um átomo diferente do carbono ligado entre carbonos, é heteroátomo. Vocês estão vendo que no primeiro composto, nós temos do lado esquerdo do heteroátomo 2 carbonos e do lado direito apenas um carbono. No segundo éster, do lado esquerdo, nós temos um carbono e do lado direito nós temos 2 carbonos. Deu a impressão de que a diferença entre os 2 compostos é como se fosse na posição de um heteroátomo. Inclusive, se vocês observarem, o heteroátomo é como se ele dividisse a cadeia carbônica em 2 partes. Você tem o lado esquerdo e o lado direito. Nesse caso aqui em cima, o lado esquerdo tem 2 carbonos, o lado direito tem 1. Se eu pegar esse heteroátomo e mudar ele de posição na cadeia carbônica, tipo trazer ele mais para a esquerda aqui, ó, colocar ele bem aqui, eu vou diminuir a quantidade de carbonos do lado esquerdo, óbvio, só que essa diminuição ela vai ser compensada, olha a palavra, por um aumento na quantidade de carbonos do outro lado da cadeia.
Por isso que o nome desse caso de isomeria é isomeria de compensação. Isomeria de compensação. Você pode chamar também de metameria, é sinônimo, tá? Isomeria de compensação é quando a diferença entre dois isômeros é na posição de um heteroátomo. Se um heteroátomo muda de posição ao longo da cadeia carbônica, isomeria de compensação. Antes de nós finalizarmos o vídeo, deixa eu só colocar um exemplo para vocês, acho que vai ficar bacana se eu colocar mais um exemplo aqui, para você entender esse caso de isomeria de compensação. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui CH3O, CH2, CH2 e aqui eu vou colocar um CH3, beleza? Aí eu vou desenhar aqui embaixo um outro composto que é CH3, CH2O, CH2, CH3. Tá. Esses dois compostos são isômeros, têm a mesma fórmula molecular, beleza. Qual que é a diferença entre eles? Ó, vocês percebem aqui a presença do heteroátomo? O átomo diferente do carbono que está ligado entre carbonos. Qual que é a diferença entre esses dois compostos? Ah, professor, eu tive a impressão de que parece que o oxigênio mudou de posição na cadeia, não é, professor? E aí eu percebi, professor, que assim, ó, no primeiro composto, do lado esquerdo da cadeia, eu tenho um carbono. E aí, do lado direito do heteroátomo, eu tenho 3 carbonos. Aí, se eu colocar o oxigênio para cá, professor, se eu puxar ele para a direita, eu vou gerar um aumento de carbonos de um lado da cadeia, que obviamente vai ser compensado por uma diminuição da quantidade de carbonos do outro lado da cadeia. Como a mudança na posição de um heteroátomo, ele gera uma compensação em termos de quantidade de átomos de carbono de um lado e do outro, nós temos aí um caso de isomeria de compensação também. Entenderam, galera? Então esse item 4 aqui, ele está errado, não é? Ele diz que os compostos etanoato de metila e metanoato de etila apresentam entre si isomeria de função. Isomeria de função seria se eles tivessem funções orgânicas diferentes, mas eles têm a mesma função. Isso aqui é um éster, isso aqui é um éster. A diferença entre eles é na posição de um heteroátomo, por isso o certo aí no número 4 seria isomeria de compensação, beleza? Bom, 1 correto, 2 correto, 3 errado, 4 errado. Alternativa correta então da questão, marcaríamos aí na letra A, beleza pura? Galera, lembrando sempre que essas questões eu estou colocando para vocês previamente aqui no canal na aba Comunidade. Sempre vou colocar a questão com antecedência para vocês tentarem fazer. Caso não consiga ou queira conferir a resposta, aí na sequência vocês vêm para o vídeo para ver se está tudo ok. Beleza pura, galera? Vou ficando por aqui, ó. Não esqueça de deixar o like no vídeo para ajudar o professor, tá bom? Muito em breve a gente volta para mais uma questão. Grande abraço a todos. Até a próxima, gente. Valeu!